tarde, bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite para todos. Vamos dar início à nossa aula 5. Essa aula é uma aula voltada para literatura, conteúdo de língua portuguesa. Segundos anos, professora Aline, Fernanda e Ana Patrícia. O Renascimento. O que foi o Renascimento? O que é renascimento? Renascimento, ação de renascer, de nascer novamente, de dar nova vida, existência ou vigor à renascença. O renascimento do romantismo, movimento de teor artístico, cultural, filosófico, que durante os séculos XV e XVI teve sua origem na Itália e defendia a volta à antiguidade. Dicionário.com.br. Renascimento cultural. O Renascimento significou uma nova arte, novas mentalidades e formas de ver, pensar e representar o mundo e os seres humanos. Principais características do Renascimento: antropocentrismo, o homem como centro do universo, valorização do homem como ser racional e como a mais bela e perfeita obra da natureza. Otimismo. Os renascentistas tinham uma atitude positiva diante do mundo. Acreditavam no progresso e na capacidade humana e apreciavam a beleza do mundo, tentando capturá-lo em suas obras de arte. Racionalismo. Contraponto à cultura medieval, que era baseada na autoridade divina. Os renascentistas valorizavam a razão humana como base do conhecimento, o saber como fruto da observação e da experiência das leis que governam o mundo. Então, estas são as principais observações sobre o renascimento cultural. O renascimento cultural foi um renascimento de novas ideias, de uma nova forma de pensar, de produzir artes, de representar o mundo. Nós temos aqui uma das obras mais conhecidas do pintor Botticelli, né? É uma obra baseada na mitologia grega, no nascimento de Vênus, ou na literatura grega, Afrodite. O belo idealizado. Você observa a disposição da imagem. No centro, nós temos a figura de Vênus, ou Afrodite. Ela representa a beleza e o amor na sua forma mais sublime, mais pura. Nós vemos uma figura de uma mulher nua, despida de qualquer ideia, de qualquer pensamento malicioso. No centro da composição, equilíbrio e simetria. Quer dizer, equilíbrio porque a imagem ela está dividida em duas partes. De um lado, nós temos a figura de Zéfiro e Clóris, e do outro lado, nós temos a figura de Pomona, a ninfa. Né? De um lado, nós temos o mar, e do outro lado, nós temos a terra. Então, Vênus está no centro, organização da imagem de uma forma simétrica. Simetria é sem deixar uma dependência de uma parte em relação à outra. Posição simétrica é igualdade, né? Equidade. Nós temos à esquerda Zéfiro, deus do vento, e Clóris, sua esposa. Nós temos a figura da ninfa, que ela está recebendo na terra a Vênus. Nascimento de Vênus. O famoso quadro de Botticelli foi uma obra revolucionária em sua época, por ser a pintura renascentista com tema exclusivamente leigo e mitológico. A admiração pela antiguidade clássica, isto é, pelas antigas civilizações da Grécia e Roma, era uma característica básica da Renascença. O nascimento de Vênus representa um dos mitos mais pitorescos e nos transporta para um mundo de sonho e poesia. A leveza do corpo, do vento, as cores, tons claros, isto mostra a pintura renascentista. Ela foge da influência medieval, daquela cor do sombrio, né, do pecado. Características do renascimento cultural. Em síntese, valores do renascimento.
nós vamos ter o antropocentrismo, o homem no centro das questões, individualismo, o ser humano colocando o indivíduo, né, suas questões, seus pensamentos, seus sofrimentos, suas angústias. Classicismo, retorno à cultura clássica. Naturalismo, busca de retratar o natural. Curiosidade científica, influência do pensamento científico, pensamento racional, pensamento, né, baseado na ciência. Espírito crítico, uma visão baseada no conhecimento e não na intuição, né? Nova mentalidade, uma nova forma de ver a sociedade, pensar, mentalizar, nova forma de ver o mundo, baseado no homem no centro das questões, desenvolvimento cultural, científico e artístico, liberdade criativa. Nós vamos ter um contexto, uma sociedade. O contexto do renascimento cultural, nós vamos ter na parte histórica, transição da Idade Média para a Idade Moderna, século XIV ao século XVII, resultado do renascimento do comércio e da vida urbana. A influência comercial, as rotas marítimas, os novos mercados, tanto da Ásia, como da África, como da América Latina, vai impulsionar o comércio. E com isso, o surgimento da vida urbana, as cidades. Resgate de valores greco-romanos. Fugindo da mentalidade medieval, o pensamento vai se voltar para a antiguidade clássica. Pensamentos, novamente, né? Antropocentrismo, o ser humano, o homem no centro das discussões, o humanismo, a influência de novas ideias, deu uma visão nova, baseada no humano, nas questões humanas, e a razão como centro do desenvolvimento tecnológico científico da época. Crítica à sociedade medieval. A sociedade medieval vai ser vista como o quê? A Idade das Trevas, noite de 1000 anos. Por quê? Porque como era um pensamento baseado na intuição, no místico, que não dava estímulo a um novo pensamento científico, né? Então era a Idade das Trevas, eles viviam na ignorância. Teocentrismo, Deus no centro das discussões. Para o renascentista, a Idade Média teria sido um período sem avanços científicos e culturais. Para os renascentistas, não quer dizer que não houve cultura, que não houve pensamentos, né? Então, a gente viu que nós tivemos o trovadorismo, né? Nós tivemos influências na música. Então, houve representações artísticas, só que baseadas no pensamento religioso. Início da Idade Moderna. A Idade Moderna é a idade que vai surgir com o desenvolvimento de novas tecnologias, como a pólvora, a bússola, as navegações marítimas, né? Então, vai ser o surgimento de uma nova sociedade. Então, o renascimento cultural também é o renascimento científico. A Idade Moderna é o renascer de uma nova sociedade. Quais foram os pensadores mais influentes dessa época? Nós vamos ter Nicolau Copérnico, que ele vai desenvolver a teoria heliocêntrica. Antes, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, e acreditava-se também que o Sol girava em torno da Terra, e não a Terra girava em torno do Sol. Então, Copérnico vai descobrir que era o contrário. A Terra e outros planetas giravam em torno do Sol. Johann Kepler, ele vai fazer um estudo sobre as órbitas elípticas dos planetas, que é o que nós conhecemos hoje. Galileu Galilei vai fazer a confirmação da teoria heliocêntrica. Ele teve que negar essa teoria dele para não ser queimado na fogueira. André Vesali, pai da moderna anatomia. A descoberta, né, do corpo humano é uma ciência voltada para descobrir sobre a questão de quais partes formam o nosso corpo. Um estudo baseado
na análise dos cadáveres, né, para descobrir a questão da circulação, as partes que compõem o nosso sistema digestivo. Miguel Servet e William Harvey, mecanismo de circulação sanguínea. Giordano Bruno afirmou que o universo não era estático e a Terra não era o centro dele. Foi queimado na fogueira a mão da Inquisição. René Descartes, antropocentrismo, cogno ergo sum. Cogno ergo sum é a ideia de que o homem, a partir do conhecimento racional, ele vai gerar uma nova forma de pensar, a razão no centro do pensamento filosófico, né? O homem só se torna realmente um ser a partir do conhecimento racional. Então, todas essas ideias, toda essa questão do comércio, das cidades, vão influenciar a produção literária, a produção das artes, na pintura, né? Na arquitetura. Tudo vai ser baseado nesta forma de pensamento. Literatura portuguesa no Renascimento. A literatura portuguesa, na época do Renascimento, teve um desenvolvimento grandioso, que pode ser observado nas obras de autores como Luís de Camões e Sá de Miranda. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, século XIV e XV, começaram a se formar as primeiras nações modernas, como Portugal, Espanha e os vários principados italianos. Teve início também um processo de efervescência cultural, que procurou recuperar a tradição clássica da antiguidade ocidental. Essa efervescência cultural receberia por parte dos historiadores o nome de Renascimento Cultural, que teria eco nas artes plásticas, pintura, escultura, na arquitetura, no pensamento político e filosófico, na investigação científica e, é claro, na literatura. Com o desenvolvimento literário durante a época do Renascimento, as línguas, as línguas vernáculas derivadas do latim, como o português e o italiano, o francês, provençal e o espanhol, ganharam contorno sistemático e esmerado. Bom, nós vamos ter aqui a fundação dos estados, né, Portugal, Espanha e Itália, e nós vamos ter também a formação das línguas. Língua portuguesa, francesa, né, italiana. Representantes do Renascimento em Portugal. Além da obra de Camões, há outro grande poeta português da época do Renascimento, Francisco de Sá Miranda, que foi responsável pela introdução da estrutura do soneto. 2 quartetos, estrofe de 4 versos e 2 terceiros, estrofe de 3 versos. Na língua portuguesa, a partir de uma matriz renascentista italiana, chamada Dolce Estilo Novo, que teve na figura de Petrarca seu principal representante. No campo da prosa, teve destaque nesse período a chamada literatura catequética, isto é, relacionada com a pregação da fé católica. Nós vamos ter as figuras de José de Anchieta e Frei Vicente de Salvador. Estão entre os principais nomes. Houve também, em prosa, o tipo de relato de viagem, que tem na carta de Pero Vaz de Caminho, um documento de suma importância para a língua e literatura portuguesa. Destaca-se ainda, no campo da arte dramática, a obra de Gil Vicente, que não pode deixar de estar relacionada com os grandes nomes da literatura portuguesa da época do Renascimento. Nós vamos falar um pouco sobre Luís Vaz de Caminho, que foi um dos principais representantes da literatura renascentista, né? Luís Vaz de Camões é considerado o maior poeta da língua portuguesa. Não há muita certeza sobre os fatos de sua vida, porque muitos documentos se perderam em incêndios, né? Naquela época não tinha esses cuidados todos, nos cartórios. A maioria deles é baseada em hipóteses apenas, muitas vezes obtida com base em interpretações de seus poemas. Assim nasceu em Lisboa em 1524 e morreu em 1580.
Depois de frequentar a Universidade de Coimbra, atuou como soldado, quando perdeu o olho durante combate em Marrocos. Morou na Índia por 3 anos e esteve também na Arábia, em Macau, Moçambique. Assim viveu ao todo 17 anos em terra estrangeira, de 1553 a 1570. Reza as más línguas que ele foi mandado para fora, para a terra estrangeira, por causa de suas relações amorosas e seus conflitos pessoais. Ele perdeu um olho e matou um soldado. Isso é as más línguas que falam. É sabido também que ele sempre esteve envolvido sexualmente com mulheres, tanto nobres quanto prostitutas. Porém, no fim da vida, ele se entregou ao catolicismo e ao arrependimento. Outro fato marcante de sua existência foi o naufrágio que sofreu quando estava a caminho de Goa. Nessa ocasião, Camões conseguiu salvar-se e ao manuscrito dos Lusíadas. Reza a lenda que nessa viagem estava também sua amada Dinamene, e que Camões precisou escolher entre a vida dela e a sua obra. Então ele escolheu a obra e Dinamene morreu afogada. Nós vamos falar sobre um poema épico. O que é um poema épico? É uma narrativa histórica dos principais feitos de Portugal. No caso específico de Portugal, a identidade nacional lusitana começou a ser definida no século XV e XVI, em meio à ambiência da expansão marítima, que implicou a formação de um imenso império ultramarino. Devido às navegações, Portugal conquistou terras além mar, na África, na Ásia e nas Américas. Então, ele tornou-se um império ultramarino. Essa ambiência passou a suscitar uma organização narrativa dos grandes feitos dos portugueses. Essas narrativas passaram a ser feitas por grandes poetas, como Luís de Camões, que em seu poema Épicos Lusíadas conta toda a história de Portugal, desde as origens até os meados do século XVI. O poema Épicos Lusíadas de Luís de Camões. Nós vamos ler um trecho do canto 1, que faz a proposição, é a apresentação do tema. As armas e os barões assinalados, que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados. Mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram, e também as memórias gloriosas. Daqueles reis que foram dilatando, a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia, andaram devastando, e aqueles, por obras valerosas, que vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Bom, nós temos aqui a proporção, que é a proporção? É a apresentação do que o poema irá falar. Ele vai falar sobre os reis, sobre elas e sobre as conquistas lusitanas. Ele vai falar sobre as terras que eles vão conhecer, de África à Ásia, e de como era a cultura. Para eles, que eram católicos, monárquicos, essas terras eram o quê? Eram verdadeiras terras viciosas, né? Mas esse era o pensamento eurocêntrico. Isso não quer dizer que fosse verdade. Né? Então, nós temos que entender aqui um pouco da mentalidade eurocêntrica, né? Que era onde a cultura europeia era superior às demais culturas. E foi isso que desandou no que nós conhecemos hoje, né? Como dominação de um povo por outro povo. O assunto tratado na obra Os Lusíadas. Aí está o anúncio de que serão cantadas, narradas, as glórias e os dramas de Portugal. A estrutura do verso é o decassílabo, heróico, verso de 10 sílabas métricas, sendo a sexta e a 10ª sílaba com acento tônico. Esse seria o verso principal desse período, usado por outros autores, em sonetos e variações poéticas. No último verso da segunda estrofe, Camões faz uma alusão direta à concepção clássica de arte poética, isto é, um feito artístico baseado no engenho, no trabalho, no laborar e no conhecimento estético.
no sentido de inspiração e técnica, que são termos explorados pelo poeta Horácio em sua obra Ars Poética. O emprego dessa noção, que aparece também em muitos outros poemas de Camões, denota uma sólida filiação com a arte clássica. Por isso, esse período da literatura portuguesa também é conhecido, definido como classicismo, além de ser definido também por termo relativo à datação temporal, quinhentismo, aludido ao século XVI, de 1500. Camões, o homem e seu tempo. Como nos informa Aldemaro Taranto Goulart e Oscar Vieira da Silva, esse tipo de literatura, como tudo mais, sofre as consequências tanto da modificação da maneira de ser do homem, quanto da revalorização do passado greco-latino. Os autores da Antiguidade Clássica tornam-se modelos dignos de serem imitados, passando a ditar as atitudes, os artifícios, as regras literárias. Valorizando o humano, o autor do Renascimento valorizaria, inevitavelmente, o atributo máximo do homem, a razão, que passa a guiar todas as suas ações e na qual pode confiar cegamente. Daí, o encaminhamento do espírito para a criação de uma estética de caráter, antes intelectualista do que baseada na inspiração, baseada no conhecimento da técnica, baseada no laborado, trabalhar bem feito da obra de arte. Além disso, aceita-se o princípio estético da intemporalidade do belo, que seria, então, sempre o mesmo em qualquer época. O que fosse belo para a Antiguidade Clássica seria belo para o Renascimento ou para qualquer outro momento. Com base nessa citação, é possível entender a criação de Os Lusíadas por Camões. Afinal, já que a Antiguidade deixou para a humanidade poemas épicos como a Ilíada e a Odisseia de Homero, além da Eneida de Virgílio, 70 a.C., Camões, influenciado por estes autores clássicos, viu-se impelido a enaltecer a superioridade humana na figura de Vasco da Gama, que é o herói épico à maneira da antiguidade. O Vasco da Gama, que é o capitão das embarcações, né, portuguesa, vai ser o herói épico do Renascimento. Mas nós não temos apenas o Camões épico, nós vamos também ter o Camões lírico. A seguir, nós vamos ler e analisar dois poemas de Camões. O primeiro, o eu lírico, dialoga com o amor, entendido aqui como uma divindade greco-latina, e diz-lhe que sem esperança ditou seu tempo, ou seja, acabou se apaixonando, mas passou por um naufrágio ao qual ele sobreviveu, mas a sua amada não. Ele pergunta ao amor o que mais essa divindade quer dele, já que toda a glória que o eu lírico alcançou não existe mais, e pede ao Deus para não forçar entrar onde não há saída, isto é, apaixonar-se de novo. Então, entendemos que o eu lírico sofreu ao perder a sua amada, e só lhe sobraram restos de alma, vida e esperança. Aqui é o descontentamento amoroso, uma das características principais da obra lírica de Camões. É por meio dos despojos doces, isto é, alma, vida e esperança, que o amor pode vingar-se do eu lírico. E se a vingança não satisfazer, o Deus deve contentar-se com as lágrimas que ele chora. Nós vamos ver aqui o retorno à figura de Vênus, né? Nós já falamos sobre ela, né? A figura da deusa, da beleza e do amor. Essa figura vai perdurar até os dias atuais. Amor, com esperança já perdida, teu soberano templo visitei. Por sinal, no naufrágio que passei, em lugar dos vestidos pus a vida. Que queres mais de mim, que destruída, me tens a glória toda que alcancei? Não cuidei de forçar-me, que não sei, tornar a entrar onde não há saída. Veja que alma, vida e esperança, despojos doces de meu bem passado.
Enquanto quis aquele que eu adoro, aquela que eu adoro, nelas pode tomar de mim vingança. E se ainda não estás em mim vingado, contenta-te com as lágrimas que eu choro. Aqui nós vamos ter a figura de Dinaneme, é uma ninfa aquática, segundo a mitologia grega. Ele dá esse nome a ela no seu poema, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É um contentar-se de contente. É um cuidar que ganha se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor os corações humanos de amizade? Se tão contrário assim ao mesmo amor, né? Neste segundo poema, no segundo poema, Camões desenvolve o tema do amor através da apresentação de ideias opostas. A dor se opõe ao sentir, o contentamento é descontente. O poeta usa esse recurso de aproximação de coisas que parecem distantes para explicar um conceito tão complexo como o amor, por meio da aproximação dos opostos. O poeta nos traz uma série de afirmações sobre o amor, que parecem contraditórias, mas que são inerentes à própria natureza do sentimento amoroso. Esse recurso linguístico é chamado de antítese. A antítese que o poeta usa para desenvolver os seus versos é uma figura de linguagem, onde há uma aproximação de ideias opostas. Outro ponto é que o poema do mestre português é construído baseado no raciocínio lógico, que leva a uma conclusão final. Essa argumentação fundamentada na apresentação de afirmações que leva a uma consequência lógica final é chamada de silogismo. No poema de Camões, as afirmações são feitas nos dois quartetos e no primeiro terceiro, sendo a ação do silogismo. Então, nós tivemos um pequeno problema técnico. Então, eu vou gravar novamente essa parte para vocês e gostaria que vocês acompanhassem, porque a música tinha dado um probleminha. É o poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, do Camões. Vou colocar uma música para vocês e depois nós vamos encerrar nosso programa, certo? Então vamos lá, tentar novamente. Vou torcer que dê certo. Ainda falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai assim. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente.
É dor que desatina sem doer. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É o ter com quem nos mata, lealdade tão contrária a si, é o mesmo amor. Estou acordado, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Bom, e para finalizar nossa aula, nós vamos fazer uma leitura, né? No segundo poema, nesse poema, O Amor é Fogo que Arde se vê, Camões desenvolve a ideia de amor através da apresentação de ideias opostas. A dor se opõe ao não sentir, o que contentamento, afinal, é descontente. O poeta usa esse recurso de aproximação de coisas que parecem distantes para explicar um conceito tão complexo como o amor. Por meio da aproximação dos opostos, o poeta nos traz uma série de afirmações sobre o amor, que parecem contraditórias, mas que são inerentes à própria natureza do sentimento amoroso. Ele faz esse uso da antítese, né? Por quê? Porque você está contente, mas quando a outra pessoa vai embora, você fica descontente, né? E outra coisa, você está sempre sendo servil a quem você ama. Você pode dizer que não, mas você está sempre querendo agradar. Então, é ter com quem nos mata a lealdade. Servir, né? A gente é o vencedor, mas acaba servindo ao outro. Bom, eu vou ler esse trecho aqui. Roberto André dos Santos Colombo, Roberto André dos Santos Colombo, mestre em letras, no artigo de 2011, ela fala o seguinte sobre o Camões. Camões é considerado o maior poeta renascentista português e uma das mais expressivas vozes de nossa língua portuguesa. O estudo camoniano é de suma importância para a compreensão da língua portuguesa, pois Camões é considerado o divisor entre a época arcaica e moderna. Seus textos, sua engenhosidade e arte são indiscutíveis. Sua melhor produção clássica foi, para a maioria dos críticos, Os Lusíadas, obra de destaque na literatura portuguesa pela expressividade, importância histórica de Portugal, complexidade estrutural, erudição mitológica e fluência retórico-poética. Esse texto que eu li para
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem tores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a língua. Minha pátria, minha língua, fala mangueira. Portugal, Sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode essa língua? Portugal, Sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? 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 Vamos na beleza de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate, checkmate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem, lobo do homem. Adoro nomes, nomes em de coisas como ramo, imã. Nomes de nomes, como Scarlett Moon de Chevalier, Glauco Matoso, de Arrigo Barnabé e Maria da Fé, e Arrigo Barnabé. Torturaço, Sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode essa língua? Torturaço, Sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode essa língua? Incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mata e quero pátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mata e quero pátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mata e quero pátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura. Samba rap, chiclete com banana. Será que ele está no pão de açúcar? Tá crowd, bro, você é juliano. O que é que tu faz, nego? Arigato, arigato. Nós, canto, falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no dedo do raro. Livros, discos, vídeos, a mancheia. Me deixa que digo, que pensa, que para. Tenhamos todos uma ótima semana, que todo mundo fique em paz e que se cuidem e não deixem de tomar as precauções para a gente se encontrar brevemente. Todos se vacinaram, a gente logo está voltando. Um abraço.